Os boatos sobre um suposto retorno em massa de empresas ocidentais à Rússia, disseminados por autoridades russas no contexto das negociações entre os Estados Unidos e a Rússia, não se confirmaram. O Kremlin não recebeu nenhum pedido formal, afirmou o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Dmitry Medvedev enfatizou que a Rússia não expulsou as empresas estrangeiras. Elas saíram por conta própria sob pressão de seus governos. Por isso, se no fim das contas não quiserem voltar, não fará falta. Já aqueles que decidirem retornar precisarão entender que não será fácil. Haverá uma conversa separada com eles, acrescentou ele. Trecho da publicação da The Moscow Times no Telegram. Em fevereiro de 2025, a propaganda russa intensificou os rumores sobre a possível volta de empresas e marcas ocidentais ao país. Jornalistas da The Bell consultaram representantes de grandes corporações ocidentais, que, segundo a Escola de Economia de Kiev, estavam entre as mais lucrativas antes de deixarem o mercado russo após o início da invasão em larga escala da Ucrânia. 21 empresas responderam à consulta, incluindo grandes fabricantes de automóveis e eletrônicos, empresas petroquímicas e do setor químico industrial. Os jornalistas não receberam uma única resposta positiva. Nenhuma delas demonstrou interesse em retornar à Rússia. Dada a situação geopolítica atual, não há possibilidade alguma de planejar qualquer atividade relacionada à Rússia. Neste momento, qualquer discussão sobre esse tema seria puramente especulativa e uma perda de tempo. Declaração de uma empresa distribuidora de eletrônicos, trecho da publicação da The Bell. Desde fevereiro de 2022, de acordo com a Escola de Economia de Kiev, 472 empresas estrangeiras saíram do mercado russo, enquanto outras 1.360 reduziram sua presença no país. Algumas venderam seus ativos, enquanto outras simplesmente os abandonaram. Quando ficou claro que o empresariado ocidental não planejava voltar, Putin passou a recorrer a ameaças. Putin declarou que as empresas que deixaram a Rússia devido à pressão política interna e venderam seus ativos por valores irrisórios não terão a possibilidade de comprá-los de volta pelo mesmo preço reduzido. Ele também alertou o empresariado russo de que as sanções ocidentais contra cidadãos e empresas russas não são temporárias e que, mesmo se forem suavizadas, novos obstáculos surgirão para os negócios no país. Trecho da publicação da Reuters. As promessas otimistas do Kremlin de que as sanções ocidentais beneficiariam a economia russa parecem não convencer mais ninguém. Devido às restrições internacionais e aos gastos colossais com a guerra contra a Ucrânia, economistas registram crise em todos os setores da economia do país agressor. Uma em cada 5 empresas russas enfrenta risco de falência ou liquidação. Durante um congresso da União Russa de Industriais e Empresários, Putin pediu ao governo que trabalhasse para evitar, cito, o colapso da economia. O enfraquecimento da economia reduziu drasticamente a arrecadação do IVA e outros impostos das empresas russas. Em comparação com o ano passado, a taxa de crescimento da arrecadação fiscal caiu pela metade. Desde o início da invasão russa em larga escala contra a Ucrânia, o Kremlin gastou 20 trilhões de rublos na produção de armas e no pagamento de soldados contratados. Como resultado, o déficit orçamentário atingiu 10 trilhões de rublos, e o governo utilizou 2/3 dos fundos disponíveis no Fundo Nacional de Riqueza para cobri-lo. Nos primeiros 2 meses do ano, o governo já gastou 8 trilhões de rublos, contra 6 trilhões no mesmo período do ano passado. O que são 8 trilhões de rublos? Isso equivale a cerca de 40% de todo o orçamento pré-guerra de 2021. Já consumiram metade do orçamento de antes da guerra só nesses primeiros meses. E a guerra exige cada vez mais gastos. Enquanto isso, a receita com petróleo está caindo. As sanções reduziram significativamente os ganhos com exportações de petróleo. De acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional, o crescimento econômico da Rússia desacelerará quase 3 vezes em 2025, caindo para 1,5%, em comparação com os 4,5% registrados em 2024. Yulia Granovska, para o canal Freedom.